Hora de conversar com Mônica Bergamo. Aconteceu ontem. Geraldo Alckmin deixou o PSDB depois de 33 anos e provavelmente vai mesmo anunciar uma chapa com Lula em 2022. O que você apurou de novidade a respeito desse assunto, Mônica? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Aconteceu e nós antecipamos, né, Megali? Antecipamos alguns meses atrás que ele sairia do PSDB. Ontem antecipamos na Folha de São Paulo, na minha coluna, aqui na Band News TV também, a saída do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB depois de 33 anos, né? E apesar de todas as especulações e notícias, torcida em contrário, ele deve ser mesmo candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula. Isso vai ser anunciado agora, Megali? O que eu apurei? Pelo que eu apurei, essa aliança deve ser oficializada apenas no próximo ano, mais provavelmente no começo do próximo ano. Segundo interlocutores das duas lideranças políticas, tanto de Lula quanto de Alckmin, pessoas que participam dessas negociações, com quem eu conversei ontem à noite, a decisão de se unir já está sacramentada e as coisas, lógico, política não é estanque, as coisas só mudariam no caso de uma alteração muito radical na conjuntura daqui a 2, 3 meses. Né? Agora, por que não anuncia então logo um acordo? Por que fica nessa coisa de um elogiar o outro, um falar do outro, o Lula dizendo que sequer sabe se é candidato, né? Toda vez que a gente manda alguma coisa para a assessoria do Lula, Megali, a assessoria fala, o Lula ainda não sabe se vai ser candidato, então fica essa enrolation. E por que não anunciar agora? Primeiro, porque o Lula nem anunciou que é candidato. Segundo, porque, segundo o raciocínio dessas pessoas que estão próximas dos dois, apenas ajudaria adversários potenciais, inclusive adversários internos, né, pessoas ligadas a eles e que são contra essa aliança, ajudaria esses adversários a ensaiarem uma reação mais contundente à União. Já a manutenção de uma dúvida gera um efeito oposto, né? Paralisa um pouco os oponentes e dá tempo também para que se consiga embrulhar um pacote completo em torno dessa aliança, Megali, com o PSB inteiro, Partido Socialista Brasileiro, e mais outros partidos aliados contemplados nessa costura, uma costura que seria inimaginável, né? Pela história recente, não pelo histórico deles, frente a várias situações políticas do Brasil, mas pelo histórico mais recente, seria algo difícil da gente imaginar até a hora em que a gente fez essa revelação que eles costuravam para ter uma chapa única. Então, dá um certo trabalho costurar todas as alianças e contemplar todos os aliados. Por exemplo, como que vai ser em São Paulo? Márcio França vai manter mesmo a candidatura dele a governador pelo PSB e o PT vai manter a candidatura do Fernando Haddad? Se eles fizerem isso, os dois partidos não vão poder se unir numa federação, porque a federação exige que seja candidato único. Então, uma aliança mais firme, nacional, em todos os estados, entre PT e PSB, ficaria comprometida. Nesse caso, o Alckmin iria para o PSB mesmo ou iria para o Solidariedade, que já fez o convite a ele? Então, tem um xadrez a ser montado, mas o mais importante é que os dois querem, os dois combinaram e os dois estão... essa coisa está praticamente definida. Como eu disse, salvo alguma alteração de conjuntura muito forte, suficiente para quebrar uma chapa que eles já estão convencidos que pode funcionar. E os gestos que sinalizam, né, que os dois vão se reunir para 2022 devem seguir da forma como eles vêm sendo feitos, elogios mútuos, e no próximo domingo, por exemplo, eles se sentam à mesma mesa para um jantar do grupo Prerrogativas, que reúne advogados, juízes, promotores e defensores públicos, e há uma grande expectativa de que daí saia uma foto, a primeira dos dois juntos em público. Portanto, seguem os sinais, não vai ter anúncio, mas a combinação já está feita, Megali, ressalvando que política não é estanque, né? Muitas vezes um candidato em campanha renuncia da campanha, então tudo pode acontecer. Mas no quadro de hoje, a temperatura de hoje é essa, Megali. Aguardemos. Se a gente analisar friamente, né, não é algo tão exótico, né, Mônica, uma aliança de PT e PSDB. A gente fica impressionado porque os dois partidos polarizaram a política durante muito tempo no Brasil. Lula e Alckmin foram adversários em uma das eleições vencidas por Lula, trocaram acusações, como é de praxe numa eleição presidencial, mas nunca ultrapassaram o limite da civilidade.
nessas trocas de acusações. Inclusive, o Alckmin não era a favor do impeachment da Dilma. Então, nunca foram inimigos mortais. Ô, Megali, só para eu... A gente tem um fio, bem rapidinho, tem um fio da história, né? Então, por exemplo, eles estiveram juntos, não os dois como personagens, essas forças políticas, contra a ditadura militar, contra o malufismo durante anos aqui em São Paulo, sempre se uniram contra o malufismo, né? Ganharam, venceram a ditadura, superaram a ditadura, o Brasil superou, venceram o malufismo aqui em São Paulo e passaram a polarizar um com o outro. Mas tem essa história que os une. Então agora os une o bolsonarismo, a oposição ao bolsonarismo, que é uma força política muito forte. Então tem uma lógica histórica aí, né? Não é algo... Você não está vendo o Bolsonaro se unindo ao Lula contra o Moro. Aí sim seria o Murião esdrúxula. Mas você lembrou muito bem. Pegue as fotos dos eventos das diretas já, você vai ver lá Fernando Henrique, Montoro, Lula, Zé Dirceu, todos do mesmo palanque, com a mesma camiseta. Quando Lula foi eleito presidente, depois de 2 mandatos de FHC, o FHC transmitiu a faixa com um sorriso gigantesco no rosto. Não havia essa animosidade. Aí depois veio a história da herança maldita e a coisa começou a ficar mais... E o Alckmin sempre foi um personagem que, por ser mais conservador que Serra, mais conservador que Fernando Henrique e até mesmo mais que Mário Covas, sempre foi alvo de grande antipatia da ala mais à esquerda do PT. Procure aí a quantidade que há de textos e de charges comparando o Alckmin com um fascista, com um nazista, usando um chapéu com a bandeira com o logotipo da SS e uma suástica no braço. Foi essa coisa de anos 90, né, em que a oposição era muito clara entre PT e PSDB. Sim, né? mas não é histórico. Gente, eu quero fazer uma lembrança que PT e PSDB governaram juntos em Minas Gerais. Na era Aécio Neves. Fizeram aliança e governaram lá. Então, assim, ela é inusitada porque os dois foram debatedores de uma campanha presidencial. E a coisa acirrou. Não tanto, porque o Lula acabou ganhando com uma certa folga. Mas, do ponto de vista histórico, tem uma linha aí que dá uma lógica a essa aliança, né? Apesar da história mais recente não permitiria que a gente adivinhasse isso, né? E que até duvidasse quando a notícia surgiu. E política é assim também, né? Ou quando o PSDB governou o país, e era um PSDB com um sotaque mais à esquerda, né? Com Fernando Henrique, não buscou aliança com o PFL, mais à direita. Quando o PT governou, buscou aliança com o PMDB, mais à direita. Então, esses ajustes finos não são exatamente incomuns, né, numa campanha eleitoral. Agora o Hugo, nosso ouvinte, ele tá ponderando aqui o seguinte, olha, gente, o Zé de Alencar foi vice de Lula, passou o mandato todo fazendo críticas à política econômica do PT, e eu lembro muito a coisa da taxa sempre, né? Lembra, Mônica? Uma bandeira histórica dele. Era maravilhosa, que nem o Mourão. Você quer notícia, liga pro Mourão. Quer notícia, ligava pro Zé de Alencar, que ele tinha uma frasezinha contra. Aí ele disse, se até o Zé de Alencar ele tinha essa dificuldade para ser ouvido, eu não sei que diferença vai fazer a Alckmin caso seja vice de Lula. Bom, tá ali para compor a chapa. Tá aqui a mensagem do Hugo, tá registrada, tá, Hugo? Achei interessante.